Meu nome é Ricardo Montenegro, e a primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu construí um império de concreto e aço, mas fui incapaz de impedir que minha própria casa se transformasse num mausoléu. A ironia mais cruel da minha vida não foi perder minha esposa Laura para uma doença implacável. Foi o que veio depois. Foi a forma como o silêncio tomou conta de tudo, um silêncio tão denso que parecia ter peso e forma, um monstro invisível que se sentou à nossa mesa de jantar e nunca mais foi embora. Eu me tornei um rei governando um reino de ecos e memórias, um homem poderoso que olhava para a própria filha e só enxergava o tamanho do seu fracasso. Todo o dinheiro do mundo, todos os contatos, toda a influência que eu tinha acumulado, serviam apenas para comprar os melhores especialistas que, um após o outro, saíam da minha casa balançando a cabeça, com o mesmo diagnóstico vago e inútil. Eles diziam que não havia nada de errado com as pernas dela, que o problema não estava no corpo. O problema, eles sussurravam com um cuidado profissional que me enojava, estava na alma. Minha pequena Sofia, de apenas 6 anos, não andava desde o dia em que enterramos sua mãe. Ela vivia numa cadeira de rodas, não por uma lesão física, mas por uma ferida que nenhum cirurgião poderia alcançar. Seus olhos, que antes brilhavam com a mesma luz de Laura, agora eram 2 janelas foscas, olhando para um ponto qualquer no vazio da nossa sala de estar. Eu a cercava de luxo, de brinquedos que ela não tocava, de fisioterapeutas cujos exercícios eram inúteis. Eu enchia seu quarto de presentes, tentando desesperadamente preencher um vazio que era do meu tamanho, do tamanho da minha ausência. Eu estava ali, fisicamente, mas meu espírito havia sido enterrado junto com minha esposa, e Sofia, em seu silêncio paralisante, era o espelho diário dessa verdade. Ela era o monumento vivo da minha dor e da minha covardia em enfrentá-la, uma criança que carregava nos ombros o peso do meu próprio luto não resolvido. Para completar o cenário desolador, havia Verônica, minha cunhada, irmã de Laura. Ela se mudou para a mansão logo após o funeral, com a desculpa de cuidar de nós, de me ajudar a criar Sofia. No início, sua presença pareceu um alívio, uma mão amiga em meio ao caos. Mas, com o tempo, percebi que ela não estava ali para curar as feridas, estava ali para mantê-las abertas. Verônica se tornou a curadora do nosso museu de dor. Cada canto da casa era um santuário para Laura, cada conversa era uma oportunidade para ela relembrar, com uma precisão cirúrgica, o quanto éramos felizes e o quanto havíamos perdido. Ela fazia isso com uma elegância e uma falsa compaixão que me desarmavam. Ela me mantinha fraco, dependente e afundado na melancolia, porque era nesse estado que ela conseguia exercer seu controle sutil. Ela era uma sombra perfumada que se movia pela casa, garantindo que o sol nunca mais entrasse pelas janelas, mantendo viva a memória de Laura de uma forma que nos impedia de seguir em frente. Foi nesse ambiente frio e sem esperança que Helena apareceu. Ela não foi contratada para ser uma salvadora, longe disso. Foi contratada para limpar. Era nova faxineira, uma mulher simples, de poucas palavras, que parecia quase se desculpar por ocupar espaço. Eu mal a notei no começo. Para mim ela era apenas mais uma peça na engrenagem que mantinha a mansão funcionando. Um vulto discreto que passava com um balde e um pano. Mas havia algo diferente nela. Diferente de Verônica com sua elegância estudada, e diferente dos especialistas com sua arrogância clínica, Helena possuía uma serenidade que destoava da opulência e da tristeza da casa. Ela se movia com uma leveza que contrastava com o peso que todos nós carregávamos. Ela não olhava para Sofia com pena ou como um caso clínico. Ela olhava para ela como se olhasse para uma planta que precisava de um pouco de sol. Um olhar simples, direto, sem julgamento. E foi esse olhar, essa presença silenciosa, que começou a mudar tudo. A primeira vez que notei de verdade a sua influência foi numa tarde qualquer. Eu estava no meu escritório, afogado em papéis e números, quando ouvi um som que não ouvia há 2 anos. Não era uma risada nem uma palavra. Era um murmúrio, um som suave e melódico, quase um zumbido de contentamento. Eu me levantei, seguindo o som até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Helena não estava fazendo nada de extraordinário. Estava sentada no chão, ao lado da cadeira de rodas, polindo a madeira do piso com um pano,
e cantarolava uma canção de ninar antiga, uma melodia simples que parecia vir de outro tempo. E Sofia, minha filha silenciosa e imóvel, tinha a cabeça levemente inclinada na direção dela, e um de seus pequenos dedos da mão, que sempre ficava cerrado num punho tenso, estava relaxado, quase se movendo no ritmo da canção. Naquele instante, pela primeira vez, senti algo que não era dor nem saudade. Era uma faísca de curiosidade, misturada a uma irritação que eu não sabia explicar. Quem era aquela mulher, e que tipo de feitiçaria barata ela estava usando com a minha filha? A verdade é que eu não nasci neste mármore frio. Meus primeiros sapatos foram feitos de poeira e calos. Eu venho de um lugar onde o único luxo era o sol no fim da tarde, e a promessa de um prato de comida quente. Meu pai era pedreiro, e o pai dele também. O cheiro de cimento fresco para mim não é cheiro de negócio, é cheiro de infância. Eu aprendi a ler plantas de construção antes de aprender a ler livros difíceis. Minha herança não foi de ações na bolsa, foi a força nos braços e a teimosia de um burro empacado. Eu olhava para os prédios que meu pai ajudava a erguer e não via só concreto e vergalhão. Eu via o suor dele, as horas longe de casa, o corpo moído no fim do dia. E eu jurei para mim mesmo, ainda moleque, que um dia, eu não seria o homem que empilhava os tijolos, mas o homem que desenhava onde os tijolos deveriam ir. Eu queria construir algo que fosse meu, algo que desse um nome à nossa família que não fosse apenas mais um na lista de chamada da obra. Foi nessa época, nesse mundo de poeira e sonhos grandes, que eu conheci Laura. Ela era como uma flor nascendo numa rachadura do asfalto. Enquanto eu tinha as mãos grossas e sujas de graxa, ela tinha a leveza de uma bailarina. E era mesmo. Estudava balé numa escolinha simples do bairro. E quando ela dançava, parecia que o chão de cimento queimado da nossa rua se transformava no palco de um grande teatro. Eu me sentia um ogro perto dela, um bicho bruto, mas ela via algo em mim. Ela dizia que meus olhos não eram de quem se contentava com pouco, que eu tinha a ambição de quem queria construir catedrais. Ela não se importava com minhas roupas surradas, ou com o fato de que nosso primeiro encontro foi dividir um pão com mortadela na praça. Ela acreditava no homem que eu prometia ser, não no peão de obra que eu era. E foi o amor dela, aquela fé que ela depositava em mim, que se tornou o alicerce de tudo que eu construiria depois. Nós nos casamos numa igrejinha de bairro, sem festa, sem luxo. A nossa lua de mel foi um fim de semana numa praia perto da cidade, num quartinho alugado. Mas éramos felizes. A felicidade, naquela época, era simples. Era o barulho dos pés dela ensaiando na nossa pequena sala enquanto eu estudava engenharia à noite, depois de um dia inteiro na obra. Era o cheiro do seu perfume misturado com o meu suor quando ela me abraçava na porta de casa. Cada tijolo que eu assentava durante o dia era para construir o nosso futuro. Cada noite em claro debruçado sobre os livros, era para dar a ela a vida que ela merecia. Uma vida onde ela pudesse dançar sem se preocupar se a sapatilha ia rasgar e não teríamos dinheiro para outra. Eu fiz uma promessa silenciosa a ela, e a mim mesmo. Eu a colocaria no maior palco do mundo, mesmo que eu tivesse que construir o teatro com minhas próprias mãos. Ela era a minha inspiração, a minha força. Os anos passaram como um caminhão desgovernado. Eu me formei. Abri uma pequena construtora com um sócio, pegando obras pequenas, reformas de banheiro, construção de muros. O trabalho era desumano. Eu saía de casa antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta. Muitas noites, Laura me esperava com o jantar guardado, e eu estava tão cansado que mal conseguia conversar. Adormecia no sofá com o prato no colo. Ela nunca reclamou. Apenas tirava meus sapatos, me cobria com um lençol e deixava um beijo na minha testa. Ela entendia o sacrifício. Ela sabia que cada hora de ausência minha era um depósito no nosso sonho. Ela era a parceira silenciosa do meu sucesso. Enquanto eu erguia paredes, ela mantinha nosso lar de pé. Sem ela, a Montenegro Construções seria apenas um nome fantasia num papel amarelado. Ela era a alma do negócio, mesmo que nunca tenha pisado num canteiro de obras. Quando Sofia nasceu, o mundo mudou de cor. Aquela coisinha pequena, tão frágil, deu um novo sentido a toda a minha luta. Eu olhava para as mãozinhas dela e via o futuro. Queria dar a ela tudo que eu não tive. Não só dinheiro, mas segurança, oportunidades.
O primeiro aniversário dela, nós comemoramos no nosso primeiro apartamento próprio, ainda cheirando a tinta fresca. Fizemos um bolo simples. Chamamos meia dúzia de parentes. Laura decorou a sala com balões, e eu montei um balanço para ela na varanda. Lembro de segurá-la nos braços, ela gargalhando enquanto eu a balançava, e de olhar para Laura do outro lado da sala. Naquele momento, eu me senti o homem mais rico do mundo, não pelos contratos que começavam a aparecer, mas por ter aquelas duas ali, a minha família, o meu porto seguro. Eu prometi a Sofia, ali no seu primeiro ano de vida, que o mundo seria dela, e eu trabalharia até meu último suspiro para cumprir essa promessa. A construtora cresceu. Deixamos de ser uma portinha de bairro para nos tornarmos uma das maiores do estado. Os projetos ficaram maiores, os lucros também. E com eles, a minha ausência. Eu viajava constantemente e participava de reuniões intermináveis, jantares de negócios. Eu estava construindo um império, mas, sem perceber, estava erguendo muros ao redor da minha própria casa. Eu justificava para mim mesmo que era por elas. O colégio caro para Sofia, as viagens internacionais, a casa dos sonhos que eu finalmente construí, com um estúdio de dança só para Laura. Eu dava a elas tudo que o dinheiro podia comprar, achando que isso compensava a minha presença. Eu chegava em casa e encontrava os brinquedos que eu comprei, mas não lembrava como era brincar com a minha filha. Eu via Laura dançando em seu estúdio perfeito, mas não me lembrava da última vez que tínhamos dançado juntos na sala, como nos velhos tempos. Lembro de um aniversário de Sofia, ela devia ter uns 4 anos. Eu tinha prometido que chegaria a tempo para o parabéns. Uma reunião se estendeu, o trânsito parou, e eu cheguei quando os últimos convidados já estavam indo embora. Encontrei minha filha sentada na escada, com o chapéu de festa torto na cabeça, e os olhos vermelhos de chorar. Ela não fez escândalo. Apenas me olhou com uma tristeza que cortou minha alma e disse: "Papai, você perdeu o meu desejo." Naquela noite, eu a coloquei para dormir, e jurei que mudaria. Que o trabalho não seria mais importante que ela. Mas no dia seguinte o telefone tocou, um novo contrato milionário apareceu, e eu me vi novamente engolido pela máquina que eu mesmo criei. Eu me tornei um especialista em promessas quebradas, um pai que amava com cheques e presentes, porque não sabia mais como amar com tempo e presença. Laura era a ponte entre mim e Sofia. Era ela quem explicava minhas ausências, quem contava as histórias antes de dormir, quem aplaudia nas apresentações da escola quando a minha cadeira estava vazia. Ela nunca me acusou, mas eu vi em seus olhos uma melancolia crescente. A dança, que antes era sua alegria, começou a se tornar seu refúgio. Ela passava horas no estúdio, não mais com a explosão de felicidade de antes, mas com uma concentração quase dolorosa, como se estivesse tentando dançar para longe de uma solidão que nem a nossa mansão gigantesca conseguia preencher. Nós tínhamos tudo: dinheiro, status, uma casa que era uma vitrine de revista, mas havíamos perdido o essencial. Havíamos perdido a nossa música, a nossa dança. Éramos dois estranhos vivendo sob o mesmo teto luxuoso, conectados apenas pelo amor imenso que sentíamos pela nossa filha. Então, veio a doença. Rápida, cruel, implacável. O diagnóstico caiu sobre nós como uma sentença de morte. Todo o meu dinheiro, toda a minha influência, todos os contatos que eu acumulei ao longo de anos de trabalho duro não serviam para nada. Eu podia comprar os melhores médicos, os hospitais mais caros, os tratamentos experimentais, mas não podia comprar a saúde da minha esposa. Pela primeira vez na vida, eu me senti impotente. O construtor de impérios não conseguia consertar a rachadura mais importante da sua vida. Foi nesse período que eu parei tudo. Abandonei o escritório, as reuniões, os projetos. Passei a viver em função dela, tentando recuperar em meses o tempo que eu havia perdido em anos. Mas era tarde demais. O tempo é a única coisa que o dinheiro não compra de volta. Passamos os últimos meses dela relembrando o passado, olhando fotos antigas do nosso apartamento pequeno, rindo das dificuldades que passamos. Uma noite, ela me pediu para dançar com ela no quarto do hospital. Eu a peguei nos braços, tão frágil, e nós balançamos lentamente ao som de uma música que tocava baixinho no rádio. Ela deitou a cabeça no meu ombro e sussurrou: "Ricardo, prometa-me uma coisa. Não deixe a nossa música morrer. Continue dançando.
Por você e pela Sofia. Não deixe esta casa virar um lugar silencioso. Eu prometi, com a garganta fechada de dor, que nunca deixaria. Que a alegria continuaria. Mal sabia eu que junto com ela, eu estava enterrando a nossa dança, a nossa música, e a minha própria capacidade de sentir alguma coisa que não fosse um vazio imenso e gelado. O funeral foi o dia em que a nossa casa se tornou oficialmente um mausoléu. O silêncio que se instalou depois que o último convidado foi embora era ensurdecedor. Sofia, que até então tinha sido uma criança falante e alegre, emudeceu. Ela se sentou numa poltrona da sala e ficou olhando para o nada. Nos dias seguintes ela parou de responder, parou de comer direito e por fim parou de andar. Os médicos vieram, examinaram, fizeram todos os testes possíveis. A conclusão era sempre a mesma: não havia nada de errado com o corpo dela. O problema era na alma. Uma alma de 6 anos que tinha se partido junto com a da mãe. E eu, o pai dela, o seu protetor, estava tão quebrado quanto. Eu olhava para minha filha naquela cadeira de rodas e via o meu fracasso estampado. Eu havia falhado com Laura em vida, e agora, estava falhando na promessa que fiz a ela em sua morte. Verônica, irmã de Laura, se mudou para nossa casa logo depois. Ela chegou com malas e um discurso ensaiado sobre ajudar a família neste momento difícil. Eu, perdido na minha própria dor, aceitei. Achei que seria bom para Sofia ter uma presença feminina por perto, alguém que a lembrasse da mãe. Que tolo eu fui. Verônica não veio para curar. Veio para ocupar um espaço. Ela sutilmente começou a tomar as rédeas da casa, das minhas finanças, da minha vida. Ela mantinha a memória de Laura viva de uma forma doentia, espalhando fotos dela por todos os cantos, tocando suas músicas favoritas, falando dela em todas as refeições. Ela me mantinha preso ao luto, porque um homem de luto é um homem fraco, um homem fácil de controlar. Ela se tornou a guardiã da minha dor, garantindo que o sol nunca mais entrasse pelas janelas daquela casa. E eu permiti tudo isso. Eu me afundei no trabalho de uma forma ainda mais obsessiva, usando os números e os projetos como uma anestesia, para não ter que lidar com a minha filha paralisada na sala de estar, ou com a minha cunhada se transformando na dona da minha casa. Eu contratei os melhores especialistas, paguei fortunas por tratamentos que não funcionavam e me convenci de que estava fazendo o meu melhor. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Eu não conseguia olhar para Sofia sem sentir uma culpa esmagadora. Ela era o espelho da minha dor, da minha promessa quebrada a Laura. Cada dia que ela passava naquela cadeira de rodas era um lembrete constante de que eu era um fracasso como pai e como homem. Eu tinha construído um império, mas o meu reino era um castelo de tristeza, governado por uma criança silenciosa e um fantasma. A chegada de Helena, a nova faxineira, foi um evento tão insignificante que eu mal registrei. Para mim, ela era apenas mais uma funcionária, um rosto anônimo na multidão de pessoas que entravam e saíam daquela mansão todos os dias. Ela era quieta, quase invisível. Fazia seu trabalho sem alarde e ia embora. Eu não esperava nada dela, além de manter o chão limpo. Nunca imaginei que aquela mulher simples, com suas mãos calejadas de trabalho e seu olhar sereno, seria a única pessoa capaz de encontrar uma fresta no muro que eu construía ao redor do meu coração e da minha casa. Ela não trazia teorias complicadas nem tratamentos caros. Ela trazia algo que eu havia esquecido que existia: calor humano. Foi preciso o som de uma cantiga de ninar, vinda do quarto da minha filha, para me despertar do meu torpor. Um som tão simples, tão puro que quebrou o silêncio fúnebre da casa. Ao espiar pela porta, vi Helena no chão, polindo a madeira, e Sofia, pela primeira vez em 2 anos, parecia presente. Não curada, não feliz, mas ali, conectada a alguma coisa. Naquele momento, eu não senti gratidão. Senti raiva. Quem era aquela mulher para conseguir o que os melhores médicos do mundo não conseguiram? Que direito ela tinha de invadir o nosso santuário de dor, com suas canções baratas? Eu não sabia ainda, mas aquela raiva era a primeira emoção real que eu sentia desde a morte de Laura. Era o primeiro sinal de que talvez, nem tudo estivesse perdido. Essa retrospectiva, essa viagem ao passado, é necessária para que você entenda o tamanho do meu erro. Eu construí minha vida com base no sacrifício, no trabalho duro, no amor pela minha família.
Eu me tornei um homem poderoso, um milionário capaz de mover montanhas. Mas, no processo, eu me perdi de mim mesmo. Eu me esqueci de como dançar. Troquei a felicidade simples de um abraço pela satisfação vazia de um extrato bancário. E quando a maior tempestade da minha vida chegou, eu descobri que meu império era feito de areia. Eu tinha um castelo, mas não tinha um lar. Tinha uma filha, mas não sabia como alcançá-la. E estava cego para as verdadeiras intenções das pessoas que me cercavam, permitindo que a ganância e a inveja se sentassem à minha mesa, disfarçadas de compaixão. Nos meses que se seguiram, a presença de Verônica deixou de ser um apoio para se tornar a nova lei da casa. O luto agudo, aquela dor que rasga o peito, deu lugar a uma melancolia crônica, uma névoa fria que se instalou em todos os cômodos. Eu me acostumei com o som dos seus saltos no mármore, um som que marcava o ritmo dos nossos dias de uma forma que a risada de Laura costumava fazer. Verônica organizava tudo: as refeições, a agenda dos empregados, as consultas de Sofia. Eu me tornei um espectador na minha própria vida, um rei exilado dentro do seu próprio castelo. Ela fazia tudo com uma eficiência impecável, sempre com a justificativa de que estava me poupando. A verdade é que ela não estava me poupando do trabalho, estava me esvaziando de propósito, me removendo de cada pequena decisão, até que eu me sentisse completamente inútil e dependente dela. O abandono não veio de repente, ele foi construído, tijolo por tijolo, com a argamassa da minha própria apatia. Minha relação com Sofia, ou o que restava dela, se tornou um ritual vazio. Todas as manhãs, eu entrava no quarto dela antes de ir para a empresa. Dava um beijo em sua testa, ajeitava o cobertor e dizia: "Papai te ama." Ela nunca respondia. Seus olhos permaneciam fixos num ponto qualquer da parede. Eu me sentia como um ator num palco vazio, recitando falas para uma plateia que não podia me ouvir. Verônica sempre aparecia nesses momentos, com uma xícara de café na mão para mim, e um sorriso de compaixão nos lábios. "Não se culpe, Ricardo," ela dizia com a voz suave. "Ela só precisa de tempo, estamos cuidando dela." O uso do nós era estratégico. Ela se incluía na minha dor, na minha paternidade, se posicionando como uma peça indispensável na nossa tragédia familiar. E eu, cego pela culpa, permitia que ela se tornasse a ponte entre mim e minha própria filha, sem perceber que era uma ponte projetada para desabar. O 6º aniversário de Sofia foi o auge dessa farsa. Verônica organizou uma festa suntuosa no jardim. Contratou palhaços, um mágico, um buffet que poderia alimentar um batalhão. Convidou os filhos dos meus sócios, pessoas do nosso círculo social. A festa era para Sofia, mas Sofia não estava lá. Quero dizer, seu corpo estava, sentado na cadeira de rodas debaixo de um guarda-sol, com um vestido caro que Verônica escolheu, mas seus olhos estavam distantes, alheios a toda aquela alegria forçada. Eu me aproximei com o presente que levei semanas para encontrar: uma casa de bonecas em miniatura, uma réplica exata da nossa primeira casa, aquela onde eu e Laura fomos tão felizes. Coloquei a caixa no seu colo, ela nem sequer olhou para baixo. Verônica, percebendo a cena, se aproximou rapidamente. Pegou o presente e disse em voz alta para os convidados: "Ah, que lindo, Ricardo! Sofia vai amar, não é, querida? Vamos guardar para abrir mais tarde, para não te cansar." Naquele momento, eu não fui humilhado por minha filha, mas pela minha cunhada, que me tratou como uma criança inconveniente na frente de todos. Os pequenos gestos de rejeição se acumularam como poeira nos móveis. Eu tentava ler para ela à noite, como Laura fazia, mas minha voz parecia ecoar no silêncio do quarto. Eu comprava brinquedos que ficavam intocados em suas caixas. Um dia, trouxe um cachorrinho, um filhote de Golden Retriever, pensando que talvez um animal pudesse quebrar aquela barreira de gelo. Por um instante vi um brilho nos olhos de Sofia quando o filhote lambeu sua mão. Mas Verônica interveio imediatamente. "Ricardo, que ideia é essa? Pelos pela casa? E a higiene? A saúde de Sofia é frágil, não podemos arriscar." O cachorro foi doado no dia seguinte. Cada tentativa minha de me reconectar com a minha filha era sistematicamente sabotada por ela, sempre sob o pretexto de cuidado e proteção.
Ela me convenceu de que eu era desajeitado, que minhas tentativas eram grosseiras e poderiam piorar o trauma de Sofia. E eu, o homem que construía arranha-céus, acreditei que não sabia como cuidar de uma criança. Comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. Nas raras vezes em que jantávamos juntos à mesa, a conversa era sempre entre Verônica e algum convidado, ou ela falava sobre os compromissos da casa, dirigindo-se a mim como se eu fosse um gerente a ser informado. Ela falava sobre Sofia na terceira pessoa, mesmo com a menina sentada entre nós. Sofia não gostou do peixe hoje, ou, a fisioterapeuta de Sofia disse que precisamos de uma nova almofada para a cadeira. Sofia era um projeto, um problema a ser administrado, e eu era apenas o financiador desse projeto. A cadeira vazia de Laura na cabeceira da mesa parecia menos vazia do que a minha, ocupada por um homem que havia perdido a voz e o lugar naquela família. O abandono mais cruel não é a ausência física, é a indiferença de quem está ao seu lado. É se tornar parte da mobília, algo que está ali mas que ninguém realmente vê. Aos poucos, Helena começou a se destacar naquela paisagem cinzenta, não por algo que ela fizesse, mas pelo que ela não fazia. Ela não me olhava com pena. Não tratava Sofia como uma boneca de porcelana quebrada. Ela simplesmente existia, com uma calma que era quase desafiadora naquele ambiente de tensão constante. Eu a via conversando com as plantas no jardim enquanto as regava, ou cantarolando baixo enquanto limpava os vidros. Eram pequenos atos de vida, de normalidade, que contrastavam brutalmente com a nossa rotina de luto ensaiado. Verônica, claro, percebeu. E não gostou. Começou uma campanha silenciosa para desmerecê-la. Essa mulher é lenta demais, ela comentava comigo. Você notou como ela vive olhando pela janela? Devemos procurar alguém mais focada. Ela estava tentando envenenar minha percepção sobre Helena, porque sentia que a serenidade daquela mulher era uma ameaça ao seu reino de tristeza. Houve um momento, uma pequena fagulha de esperança, que Verônica fez questão de apagar com uma crueldade calculada. Eu estava no meu escritório, e pela janela, vi Helena no jardim com um regador. Sofia estava na varanda, em sua cadeira de rodas, observando-a. Helena, sem se virar, começou a contar uma história sobre uma semente teimosa que não queria virar flor. Ela falava com a roseira, mas a história era para Sofia. E eu vi claramente. Um pequeno sorriso se formou no canto da boca da minha filha. Foi a primeira vez em 2 anos. Meu coração deu um salto. Eu me levantei, pronto para correr até lá, para testemunhar aquele milagre de perto. Mas Verônica foi mais rápida. Ela surgiu na varanda como uma sombra, dizendo que o vento estava frio demais, e empurrou a cadeira de Sofia para dentro, fechando a porta de vidro, e com ela, a minha janela de esperança. Naquela noite, durante o jantar, Verônica tocou no assunto. Ricardo, eu preciso que você tenha uma conversa com a faxineira, ela disse com um tom sério. Eu a vi hoje incomodando Sofia com histórias sem pé nem cabeça. A menina precisa de paz, não de perturbação. Essas pessoas simples não entendem a delicadeza da situação. Elas acham que tudo se resolve com conversinha fiada. Ela me colocou na posição de ter que repreender a única pessoa que tinha conseguido arrancar um sorriso da minha filha. Era uma humilhação sutil, mas profunda. Ela me forçava a ser o carrasco da minha própria esperança, a cortar pela raiz qualquer broto de alegria que ousasse nascer naquela casa. E o pior de tudo, eu obedeci. No dia seguinte, chamei Helena ao meu escritório, e com a voz embargada de vergonha, pedi que ela se concentrasse apenas na limpeza e deixasse Sofia em paz. A reação de Helena me desarmou. Eu esperava que ela chorasse, que se defendesse, que argumentasse. Mas ela apenas me olhou com seus olhos calmos, que pareciam enxergar através de toda a minha armadura de milionário amargurado, e disse: Sim, senhor Montenegro. Como o senhor quiser. Não havia raiva em sua voz, apenas uma tristeza profunda, não por ela, mas por mim e por Sofia. Naquele olhar, eu vi o reflexo do homem fraco em que eu havia me transformado. Um homem que preferia a ordem fria da sua cunhada à possibilidade de um sorriso da sua filha. Aquele sim, senhor, foi mais cortante do que qualquer acusação. Foi a confirmação silenciosa do meu fracasso, da minha covardia. Eu a dispensei e passei o resto do dia trancado no escritório,
não trabalhando, mas remoendo a vergonha de ter me tornado um fantoche nas mãos de Verônica. A partir daquele dia, Helena se tornou ainda mais silenciosa, mais invisível. Ela cumpria suas tarefas com uma eficiência robótica, evitando cruzar o meu caminho ou o de Sofia. O pequeno sorriso da minha filha não voltou a aparecer. A casa mergulhou de volta no seu silêncio habitual, mas agora ele parecia mais pesado, mais opressor. Era o silêncio da oportunidade perdida. Verônica parecia satisfeita, como uma general que venceu uma batalha importante. Ela reforçou seu controle, contratando uma nova enfermeira para monitorar Sofia em tempo integral. Uma mulher rígida e de poucas palavras que parecia mais uma guarda de prisão do que uma cuidadora. A mensagem era clara: a partir de agora, qualquer acesso a Sofia passaria pelo seu crivo. Minha filha estava sendo isolada, e eu estava permitindo. O distanciamento emocional se tornou físico. Eu comecei a passar mais noites no escritório, dormindo no sofá entre pilhas de projetos. Era mais fácil do que voltar para casa e encarar o silêncio, os olhos vazios de Sofia e o olhar controlador de Verônica. Eu me convencia de que estava trabalhando para o futuro delas, garantindo o império que um dia seria de Sofia. Mas era mentira. Eu estava fugindo. Eu estava abandonando o campo de batalha porque não tinha coragem de lutar. Eu enviava dinheiro, pagava todas as contas, mantinha a máquina funcionando, mas o meu papel como pai havia sido reduzido ao de um provedor remoto. Eu era o fantasma que assinava os cheques, a presença ausente que sustentava aquele teatro de horrores. O abandono era agora um fato consumado, uma rotina diária. Verônica começou a tomar liberdades que iam além da gestão da casa. Ela passou a opinar sobre os negócios da empresa. Laura sempre dizia que você trabalhava demais, Ricardo. Talvez devesse vender aquelas ações da construtora concorrente, é um estresse desnecessário. Ela falava como se canalizasse os desejos da minha falecida esposa, usando a memória de Laura como uma arma para manipular minhas decisões. Começou a organizar jantares de negócios na mansão, se portando como a anfitriã, a senhora Montenegro. Ela estava, sutil e metodicamente, apagando a minha identidade e a de Laura para construir a sua própria, sobre as ruínas da nossa família. E eu, afogado em autopiedade, deixava que ela redecorasse a minha vida ao seu gosto. Um dia, ao voltar mais cedo para casa, encontrei-a no antigo estúdio de dança de Laura. Era o único lugar da casa que eu mantinha trancado, um santuário intocado. Verônica estava lá dentro, com um arquiteto, discutindo planos para transformar o espaço num salão de jogos moderno. A casa precisa de vida, Ricardo, ela disse sem um pingo de constrangimento. Precisamos olhar para o futuro, criar novos espaços felizes. A ousadia dela me deixou sem ar. Ela não estava apenas tentando apagar Laura, estava tentando demolir as fundações da minha memória, do meu amor. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de raiva genuína subir pela minha espinha. Uma raiva que me fez lembrar que eu ainda estava vivo. Saia, eu disse com uma voz baixa e trêmula que eu mal reconheci como sendo minha. Saia daqui agora. O arquiteto ficou pálido e se retirou apressadamente. Verônica, no entanto, não se abalou. Ela me olhou com um misto de surpresa e irritação. Ricardo, não seja sentimental. É apenas um cômodo. Estou pensando no nosso bem-estar, no de Sofia. Aquele nosso foi a gota de água. Não existe nosso, Verônica, eu respondi, sentindo uma força que eu não sabia que ainda possuía. Existe a minha casa, a minha filha, e a memória da minha esposa. E você está desrespeitando as três. Foi a primeira vez que a confrontei diretamente. A primeira vez que o rei exilado tentou reivindicar seu trono. A reação dela foi uma obra-prima de manipulação. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua voz ficou embargada. Eu não posso acreditar que você está dizendo isso, ela soluçou. Depois de tudo o que eu sacrifiquei para cuidar de vocês. Eu abandonei a minha vida para ajudar meu cunhado e minha sobrinha órfã, e é assim que você me agradece? Me acusando? Laura ficaria tão decepcionada com você. Ela virou o jogo com uma habilidade impressionante. Em segundos, eu passei de vítima a agressor. A culpa, minha velha conhecida, voltou a me assombrar. Eu me senti um monstro por tê-la feito chorar, por ter sido ingrato. Minha pequena rebelião durou menos de 5 minutos.
Eu recuei, pedi desculpas e saí do estúdio, derrotado. Naquela noite, eu entendi a profundidade do abismo em que eu havia me metido. Eu não estava apenas sendo manipulado, eu estava sendo sistematicamente desmantelado, peça por peça. Verônica não queria apenas controlar a casa ou o dinheiro. Ela queria a minha alma. Ela queria se tornar tão essencial na minha vida que eu não conseguiria mais respirar sem a sua permissão. O abandono que eu sentia não era apenas da minha filha, era de mim mesmo. Eu havia me abandonado nas mãos dela, entregue as chaves do meu reino e da minha vontade. E o pior era que, naquele momento, eu não via nenhuma saída. Eu estava preso numa teia de aranha tecida, com os fios da minha própria dor e da ganância dela. Foi nesse ponto de desespero absoluto que algo mudou, não em mim, mas em Helena. No dia seguinte à minha discussão com Verônica, eu vi a faxineira fazendo algo que eu a havia proibido de fazer. Ela estava no jardim, perto da janela do quarto de Sofia, e segurava uma pequena flor amarela, um girassol. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, segurando a flor na direção da janela, como quem oferece um presente silencioso. Ela não estava quebrando a minha ordem de não incomodar Sofia com conversas. Ela estava se comunicando de outra forma, numa linguagem que não usava palavras. Uma linguagem de persistência, de teimosia, de vida. E Sofia do lado de dentro, assistida pela enfermeira carrancuda, viu? Eu do meu escritório vi também. A menina não sorriu, não se moveu. Mas seus olhos, que sempre vagavam pelo vazio, se fixaram naquela pequena mancha de sol que Helena segurava nas mãos. E permaneceram ali, focados por um longo minuto. Foi um ato minúsculo, quase imperceptível. Mas naquela casa onde a esperança havia morrido, aquele minuto de atenção concentrada foi como um terremoto. Foi o primeiro sinal de que talvez a batalha ainda não estivesse perdida. Foi a prova de que mesmo no inverno mais rigoroso, uma única flor teimosa pode anunciar que a primavera de alguma forma vai chegar. E pela primeira vez, eu não senti raiva ou vergonha. Senti uma faísca de curiosidade. A curiosidade de saber quem venceria aquela guerra silenciosa, a sombra controladora de Verônica, ou a luz teimosa de Helena. Aquele pequeno girassol amarelo foi mais do que uma flor. Foi uma declaração de guerra silenciosa. Nos dias que se seguiram, Helena continuou sua ofensiva de delicadezas. Ela não falava mais com Sofia, obedecendo a minha ordem covarde. Mas ela falava com o mundo ao redor dela. Cantarolava para os vasos de samambaia, enquanto tirava as folhas secas, contava os segredos do sol para as cortinas que abria de manhã, e batucava ritmos suaves com os dedos no balde de água, criando uma melodia aquática que se espalhava pela casa. E Sofia, da sua fortaleza de silêncio, ouvia. Eu via seus olhos seguindo Helena, acompanhando cada gesto. Verônica também via, e seu rosto se transformava numa máscara de desprezo mal disfarçado. Ela aumentou a vigilância, instruindo a enfermeira a não deixar Sofia sozinha na varanda nem por um minuto, como se a simples presença de Helena no jardim fosse contagiosa. Uma doença chamada esperança, que ela precisava erradicar a todo custo. Então um dia, o silêncio se quebrou de verdade. Eu estava no escritório, revisando uma planta, quando ouvi. Não foi um murmúrio, não foi um som qualquer. Foi uma risada. Uma risada de criança, curta, um pouco enferrujada pelo desuso, mas inconfundível. Corri para a sala, com o coração batendo na garganta. A cena que encontrei era de uma simplicidade que chegava a doer. Helena estava limpando o grande espelho da sala, e para alcançar a parte de cima, subiu num banquinho, e se desequilibrou por um segundo, fazendo uma careta engraçada para não cair. Foi isso, um gesto banal, um quase acidente, e Sofia, que assistia a tudo, soltou aquela pequena explosão de alegria. Quando Verônica e eu chegamos à porta, o som já tinha morrido, mas o sorriso ainda estava lá, um traço de luz no rosto da minha filha. Verônica agiu rápido. Coitadinha, deve ter se assustado com o barulho, disse ela com sua falsa solicitude, tentando reescrever a realidade na nossa frente. Mas eu sabia o que tinha ouvido. E pela primeira vez, olhei para minha cunhada e não vi ajuda, vi uma mentira. Aquela risada, por mais breve que tenha sido, mudou a dinâmica da casa. Eu comecei a observar Helena, não mais com desconfiança, mas com uma curiosidade desesperada.
Eu via como ela deixava pequenos presentes para Sofia encontrar. Uma folha com um formato engraçado sobre a mesinha da cadeira de rodas, uma pedrinha lisa e brilhante no parapeito da janela, uma flor de lavanda escondida entre as dobras do seu cobertor. Eram pequenos pontos de contato, mensagens codificadas numa linguagem de afeto que os especialistas e seus diplomas jamais entenderiam. Verônica, sentindo o chão tremer sob seus pés, redobrou os ataques. Ricardo, essa mulher está enchendo a casa de lixo, folhas, pedras, isso não é higiênico. Ela não tem profissionalismo. Cada palavra era uma pequena pá de terra jogada sobre a semente de esperança que Helena teimava em cultivar. Mas algo em mim já não se convencia tão fácil. A risada da minha filha ecoava em minha mente, mais poderosa que qualquer argumento. Verônica percebeu que precisava de uma estratégia mais agressiva para reafirmar seu controle. E a oportunidade perfeita surgiu com o baile de caridade anual da Montenegro Construções, um evento que Laura amava e que eu continuei a realizar em sua memória. Precisamos mostrar ao mundo que estamos nos reerguendo, Ricardo, ela me disse, com um brilho febril nos olhos. Será uma homenagem a Laura, uma noite para celebrar a vida. Ela mergulhou nos preparativos com uma energia assustadora. Tomou conta de tudo: a lista de convidados, o buffet, a orquestra. Ela estava construindo o seu grande palco, e eu, ainda letárgico, permiti. Mal sabia eu que, no roteiro daquela noite, ela havia reservado para Helena o papel mais humilhante que conseguiu imaginar, e para mim, o despertar mais brutal da minha vida. A noite do baile chegou, e a mansão, geralmente um túmulo silencioso, se encheu de música, conversas e o tilintar de taças de cristal. Centenas de pessoas do meu círculo social, sócios, clientes, todos desfilavam seus sorrisos e suas joias pelo salão. Eu me sentia um fantasma na minha própria festa, cumprimentando as pessoas no automático, com um copo de uísque na mão, que não conseguia me aquecer por dentro. Verônica estava radiante, circulando pelo salão num vestido deslumbrante, agindo como a senhora da casa, a anfitriã perfeita. E então, eu a vi. Helena. Verônica a tinha forçado a servir os convidados. Ela vestia um uniforme preto e branco, simples, que contrastava dolorosamente com o luxo ao redor. Carregava uma bandeja de canapés, movendo-se entre os convidados com a mesma dignidade silenciosa de sempre. Mas eu vi em seus olhos uma tristeza que ela não conseguiu esconder. Senti uma pontada de vergonha tão forte que precisei me apoiar numa coluna. Eu era o dono de tudo aquilo, e permiti que a única pessoa que trouxe luz para minha filha fosse tratada como uma sombra. O clímax da noite, planejado por Verônica, era uma homenagem a Laura. As luzes diminuíram, e um telão desceu, exibindo fotos minhas e dela, desde os tempos difíceis até o auge do nosso sucesso. A orquestra começou a tocar nossa música, uma valsa lenta que havíamos dançado em nosso casamento e em todos os aniversários depois. A dor me atingiu como um soco no estômago. Fiquei paralisado, olhando para o rosto sorridente de Laura na tela. Foi o momento que Verônica esperava. Ela se aproximou de mim, deslizou a mão pelo meu braço e sussurrou: "Dance comigo, Ricardo, por ela." Era a sua coroação. Na frente de todos, ela me convidaria para a dança que era de Laura, selando simbolicamente sua posição como substituta. O salão inteiro nos observava, esperando que eu aceitasse, que eu completasse aquela farsa. Mas então, do outro lado do salão, algo aconteceu. Um movimento que desviou todos os olhares, inclusive o meu. Helena estava num canto, perto da grande porta de vidro que dava para o jardim, onde Sofia assistia à festa de sua cadeira de rodas. Eu vi o olhar da minha filha, fixo nos casais que dançavam, uma melancolia tão profunda em seus olhos de 6 anos que partiu o que restava do meu coração. Helena viu também. E num impulso que não veio da razão mas da alma, ela fez o impensável. Ela largou a bandeja sobre uma mesa, caminhou até Sofia, e com uma delicadeza infinita, a pegou no colo. Ela a ergueu daquela cadeira, daquela prisão, e começou a balançar suavemente com ela nos braços, no ritmo lento da valsa. Ela cantarolava a melodia baixinho, só para Sofia ouvir, criando um mundo particular para as duas no meio daquela multidão. O salão ficou em silêncio. A música continuava, mas ninguém mais dançava. Todos os olhos se voltaram para aquela cena,
a faxineira de uniforme simples e a menina imóvel dançando uma dança de amor e consolo. E então, o milagre. Sob a luz dos lustres de cristal, eu vi. Todos viram. Sofia, que não movia as pernas há 2 anos, esticou um dos pés e o apoiou levemente no chão de mármore. Foi um toque, um contato, um passo vacilante, mas real. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Eu senti o ar faltar nos meus pulmões, meus olhos se encheram de lágrimas. O dinheiro, os médicos, o luxo, nada daquilo importava. A cura estava ali, naquele abraço, naquele gesto de pura humanidade. Aquele momento de pura magia foi estilhaçado pela voz de Verônica. Vendo seu grande momento roubado, sua coroação arruinada, a máscara de elegância e compaixão caiu, revelando o monstro que se escondia por baixo. Com o rosto contorcido de ódio, ela gritou, sua voz cortando o silêncio como um caco de vidro. Que circo é este? Tirem essa serviçal e sua filha aleijada daqui agora mesmo? A palavra aleijada, ela não disse doente, não disse menina. Ela usou a palavra mais cruel, mais baixa, um veneno destilado para ferir não apenas Sofia e Helena, mas principalmente a mim. E conseguiu. Aquela palavra me atingiu com a força de uma bala, atravessando a névoa de dor e apatia em que eu vivia há 2 anos. Naquele instante, tudo ficou claro. A gentileza forçada de Verônica, sua preocupação encenada, sua sabotagem sutil, tudo se encaixou. Ela não estava cuidando de nós. Ela estava se alimentando da nossa dor, mantendo minha filha doente e a mim fraco, para poder reinar sobre as cinzas da minha família. A palavra aleijado não era Sofia, era eu. Eu que tinha pernas fortes, mas estava paralisado pela culpa. Eu que tinha voz, mas me mantinha em silêncio. Eu, que tinha poder, mas me deixei ser controlado. A crueldade dela não me encheu de raiva. Encheu-me de uma clareza gelada, de uma certeza absoluta sobre o que eu precisava fazer. Ignorei os olhares chocados dos convidados. Ignorei a mão de Verônica que ainda segurava meu braço. Eu me virei para ela, não com a fúria que ela talvez esperasse, mas com um desprezo frio que a fez recuar. Acabou, Verônica, eu disse, com a voz baixa, mas carregada com todo o peso de 2 anos de silêncio. Pegue suas coisas e saia da minha casa, agora. E nunca mais dirija a palavra à minha filha. Não houve espaço para discussão. A autoridade na minha voz era a do velho Ricardo, o homem que construiu um império do nada, um homem que ela nunca tinha conhecido de verdade. Ela abriu a boca para protestar, para tentar mais uma de suas chantagens emocionais, mas o olhar que eu lhe lancei a fez emudecer. Ela se virou e saiu do salão, humilhada na frente de todos que ela queria impressionar, derrotada não por um grande plano, mas pela sua própria maldade. Com Verônica fora de cena, o salão pareceu respirar de novo. Mas eu não me importava com mais ninguém ali. Meus olhos estavam fixos em Helena e Sofia, que ainda estavam abraçadas perto da porta, assustadas com o que tinha acontecido. Eu caminhei na direção delas, atravessando o mar de rostos curiosos. Cada passo parecia pesado, cada passo era um pedido de perdão. Ignorei a cadeira de rodas vazia. Ignorei a plateia. Ajoelhei-me no chão de mármore frio, para ficar na altura delas, para que meus olhos estivessem no mesmo nível dos de Helena e da minha filha. O magnata Ricardo Montenegro, o rei do concreto, estava de joelhos, despido de todo o seu orgulho, de toda a sua arrogância. Eu olhei primeiro para Sofia, que me encarava com uma curiosidade que eu não via há anos. Toquei seu rosto, sentindo a pele macia como se fosse a primeira vez. Depois, levantei o olhar para Helena. Seus olhos estavam assustados, mas firmes. Ela não era mais a faxineira. Ela era a mulher que tinha salvado a alma da minha filha, com uma canção de ninar e um abraço. Com a voz embargada, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto sem nenhuma vergonha, eu peguei a mão pequena de Sofia e a mão calejada de Helena, unindo as duas na minha. E fiz a única pergunta que importava, um pedido que era para minha filha, para a mulher que a curou, e para a memória de Laura que nos observava de algum lugar. Vocês, eu comecei, a voz falhando. Vocês me ensinam a dançar de novo? A minha pergunta ficou suspensa no ar, frágil como uma bolha de sabão, no meio daquele salão que de repente ficou mudo. Os olhos de Helena,
que eu esperava ver assustados, ou talvez até triunfantes, não mostraram nada disso. O que eu vi neles foi uma compaixão tão profunda, tão antiga, que parecia vir de outra vida. Ela não olhou para o milionário ajoelhado, mas para o homem quebrado por trás dele. Ela viu o pai, o viúvo, o tolo que eu tinha sido. E Sofia, minha pequena Sofia, que estava segura nos braços dela, esticou sua mãozinha e tocou meu rosto molhado de lágrimas. Não foi um gesto de perdão, foi um gesto de reconhecimento, como se ela dissesse: "Ah, então você está aí, papai, eu estava te esperando." Naquele instante, o mundo inteiro, com seus convidados de boca aberta e seus lustres de cristal, desapareceu. Só existíamos nós três, ali no chão, começando a juntar os cacos do que um dia foi uma família, e do que, com sorte, poderia voltar a ser. Ninguém veio se despedir. Os convidados, antes tão ruidosos e cheios de si, se esvaíram da casa como fantasmas ao nascer do sol. Saíram em silêncio, sem os apertos de mão efusivos, sem os sorrisos falsos. Eles tinham vindo para um baile de caridade, para ver e serem vistos, mas acabaram testemunhando algo cru e verdadeiro demais para sua digestão. Viram a queda de uma rainha de mentira e o renascimento de um homem que eles pensavam conhecer. Enquanto o último carro de luxo deixava minha propriedade, eu não sentia alívio nem vergonha. Eu não me importava com o que eles pensariam ou diriam no dia seguinte. Pela primeira vez em 2 anos, o mundo fora dos portões daquela mansão não tinha a menor importância. O meu mundo agora estava ali, na minha sala, onde Helena finalmente colocava uma Sofia adormecida no sofá, cobrindo-a com seu próprio chale. A festa tinha acabado, mas a vida, parecia, estava prestes a começar. Quando a casa finalmente mergulhou no silêncio, não era o silêncio pesado e doentio de antes. Era uma quietude de paz, de exaustão, depois de uma longa batalha. Eu me sentei na poltrona em frente a Helena, que velava o sono de Sofia. Eu não sabia o que dizer. Como começar a desmontar a montanha de erros que eu havia construído entre nós. Então comecei pelo mais simples, pelo mais honesto. "Me perdoe", eu disse, e a minha voz saiu rouca, como se não fosse usada para aquela palavra. "Por tudo, pela minha cegueira, pela minha fraqueza, pela forma como eu deixei que você fosse humilhada na minha casa." Helena não fez um discurso. Ela não me acusou, nem me consolou. Ela apenas balançou a cabeça lentamente e disse com a sua simplicidade que desarmava: "O Senhor não precisa me pedir perdão. O Senhor precisa se perdoar." E naquelas palavras, eu entendi que a minha jornada de redenção não seria sobre consertar as coisas com os outros, mas sobre consertar o homem que eu via no espelho. No dia seguinte pela manhã, um carro preto parou em frente à casa. 2 empregados desceram as malas de Verônica. Eu a observei da janela do meu escritório. Ela não olhou para trás. Entrou no carro e partiu. Não houve gritos, não houve uma última cena de confronto. A sua maldade, que parecia tão poderosa e onipresente, se desfez como fumaça quando a fonte do seu poder, a minha fraqueza, secou. Ela era como uma erva daninha que só crescia em solo abandonado. Quando o jardineiro finalmente voltou para cuidar do seu jardim, ela não teve mais onde fincar suas raízes. A justiça às vezes não faz barulho. Ela não precisa de tribunais nem de vingança. Às vezes, a justiça é apenas o som de uma porta se fechando para sempre, e o silêncio que vem depois, um silêncio que finalmente soa como paz. Os meses que se seguiram foram como aprender a andar de novo, para mim e para Sofia. A mansão, antes um mausoléu frio, começou a ganhar vida. O cheiro de cimento e poeira que eu trazia do trabalho começou a se misturar com o cheiro de bolo de fubá que Helena fazia à tarde. O som das minhas ligações de negócios foi sendo substituído pelo som das canções de ninar que ela cantava, e que logo eu me peguei cantarolando junto. Eu comecei a sair do escritório mais cedo, não por obrigação, mas por vontade. Eu queria chegar a tempo de ouvir as histórias que Helena contava para Sofia no jardim, histórias sobre sementes teimosas e estrelas que dançavam. E a minha filha florescia. Começou com um passo, depois 2, e logo ela estava correndo pela grama, com uma gargalhada que era a música mais bonita que eu já tinha ouvido. A primeira palavra que ela disse depois de 2 anos de silêncio não foi papai, foi Helena. E eu, em vez de ciúme, senti uma gratidão que transbordava do peito.
O dia em que eu soube que tínhamos vencido de verdade foi numa tarde de domingo. Eu estava sentado na varanda, tentando ler o jornal, mas meus olhos não saíam de Sofia, que brincava de pega-pega com Helena no meio do jardim. Ela corria, tropeçava, levantava e corria de novo, os cabelos voando, o rosto vermelho de felicidade. De repente ela parou, olhou para mim e gritou: "Papai, vem brincar!" Eu larguei o jornal. Meu coração parecia que ia explodir. Corri na direção dela, e ela correu na minha. Quando finalmente a alcancei, e a ergui nos braços, senti o seu corpo pequeno e forte se agarrando ao meu pescoço. As perninhas chutando o ar de pura alegria. Não era mais o corpo frágil e imóvel que eu carregava para a cama todas as noites. Era o peso vivo e feliz de uma criança saudável. O peso da minha segunda chance. E enquanto eu a girava no ar e nós dois ríamos até perder o fôlego, eu olhei para Helena, que nos observava com lágrimas nos olhos, e soube que não éramos mais 3 pessoas feridas vivendo sob o mesmo teto. Nós éramos uma família. Algum tempo depois, numa tarde como aquela, eu e Helena estávamos sentados na grama, vendo Sofia tentar ensinar um passarinho a cantar. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores que nenhum arquiteto conseguiria imitar. Eu peguei a mão dela, sentindo os calos do seu trabalho e a força que vinha deles. "Eu sei construir prédios, Helena", eu disse, olhando nos olhos dela. "Eu sei fazer cálculos, erguer estruturas que tocam o céu. Mas eu descobri do jeito mais difícil, que eu não sei construir um lar, não sozinho. Eu não tinha um anel de diamante no bolso. Eu não tinha um discurso ensaiado. Eu me abaixei, peguei uma pequena margarida que crescia teimosamente na grama, e a coloquei na mão dela. Eu não tenho mais a pretensão de te oferecer o mundo. Mas eu te ofereço o meu, o que restou dele. E te peço para me ajudar a reconstruí-lo, tijolo por tijolo. Casa comigo?" A resposta dela não veio em palavras. Veio num sorriso que iluminou tudo ao redor. Um sorriso que valia mais que todo o concreto do meu império. Nós não nos casamos num salão de festas luxuoso. A nossa cerimônia foi ali mesmo, no jardim, debaixo da velha mangueira que dava a melhor sombra. Convidamos apenas meia dúzia de pessoas. O velho padre do bairro onde eu cresci, alguns operários antigos que trabalharam comigo desde o começo, e Lia, a irmã mais nova de Helena, que embora ainda não falasse tinha um sorriso que era o espelho do dela. Sofia foi a nossa dama de honra, correndo descalça pela grama e jogando pétalas de flores em nós com um entusiasmo contagiante. Helena não usou um vestido de grife, mas um vestido simples, branco, que ela mesma costurou. E eu não usei o meu terno caro de empresário, mas uma camisa de linho que me deixava sentir o vento. Quando o padre nos declarou marido e mulher, não houve uma chuva de arroz, mas uma chuva de sementes de girassol, ideia de Sofia, para que a felicidade pudesse brotar em todos os cantos. Naquela noite, depois que todos foram embora, nós 3 ficamos no jardim. Eu liguei um rádio pequeno, de pilhas, e sintonizei numa estação que tocava músicas antigas. E então, sob a luz da lua e das poucas lâmpadas que iluminavam o jardim, eu fiz o que havia prometido. Eu dancei. Dancei com a minha filha, que agora guiava os meus pés desajeitados, rindo da minha falta de jeito. E dancei com a minha esposa, Helena, uma valsa lenta, descalços na grama, sem nos importarmos com a técnica, apenas sentindo o coração um do outro. Naquele momento, eu entendi a promessa que fiz a Laura. Ela não queria que eu vivesse preso à nossa dança, mas que eu nunca deixasse de dançar. E ali, com aquela nova família que a vida me deu, eu descobri uma nova música. Laura não tinha morrido de verdade. Ela tinha se transformado na melodia que embalava a nossa nova dança, a dança da vida que recomeça. Agora eu pergunto a você, que ouviu a minha história até aqui, o que você teria feito no meu lugar? Teria tido a força para se levantar depois de uma queda tão feia? Deixe seu comentário, me diga. Você perdoaria a si mesmo por tanto tempo perdido? E por favor, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nessa jornada de reconstrução. Se você quer ouvir mais histórias como esta, de gente que caiu e teve a coragem de levantar, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma história de que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais simples, compartilhe este vídeo.
E se inscreva para mais história de dignidade e lições de vida como esta.